e voltei para casa do meu pai. E eu e meu pai sempre tivemos muitos problemas. Várias vezes meu pai me batia na hora que o ônibus da banda Metamorfose parava na porta de casa. Sério? Ele falou, você vai dançar? Você vai dançar. Você vai cantar? Porque na época eu cantava também, já. E ele achava que aquilo não ia dar futuro pra minha vida. Que eu falei assim, eu vou, é uma coisa que eu gosto de fazer e eu tô ganhando dinheiro. Né? Eu ajudava em casa a pagar parte das contas, né? Sempre que todo mundo lá tinha que ajudar. E você vai sair? Eu falei, vou sair. Então ele ia lá, pegava a correia, me batia e falou assim, agora você vai. Cara, adulto, grande. Não. 16 anos de idade, 17. Ah, mas já era barbado, pô. Exato. E a decisão minha de ir pra Belo Horizonte foi justamente isso, pra sair daquele inferno que eu tava vivendo, entendeu? Desde pequenininho? Desde pequeno. Foi mais ou menos esse sentimento de opressão? A questão lá era muito... Eu não sei exatamente o que passava na cabeça dele. Mas uma vez, quando eu tinha 11 anos, ele me falou... Ele achou que eu não... Ele bebeu, que ele bebia pra caralho, às vezes. E numa época que ele bebeu, ele falou assim, que não, achava que eu não era filho dele. Porque eu sempre tinha o cabelo diferente. Meu cabelo sempre foi um pouco mais liso do que os meus irmãos. Eu sempre tinha a pele mais escura. Porque os meus irmãos são negros, mas são negros amarelados, né? Com a pele um pouco mais esbranquiçada. Eu sou o único... Um neguinho tipo o Will... Chocolate. Não, um pouco mais claro. Mais claro ainda? E aí o meu pai, sei lá, aquela época que o homem sempre é o que mandava em casa e queria humilhar a mulher do máximo que podia, então ele humilhava minha mãe. Ou seja, o relacionamento geral então era um pouco conturbado, né? Não, muito. Não só sua infância, mas seus irmãos, a sua mãe, e ele até lá com esses tormentos que ele carregava em si, né? Era uma coisa complicada porque ele tinha essa ânsia de bater em todo mundo, né? Ele fazia isso em todo mundo. Mas era um pouco mais acentuado em mim. Justamente por essa raiva, essa desconfiança. E eu sempre tive uma percepção das coisas um pouco diferente. Por mais que hoje eu desencanei dessa questão de falar, eu tenho que falar corretamente e falar todas as palavras de maneira... Sabe, eu sei que é a melhor forma de fazer isso, mas eu desencanei um pouquinho para poder ser mais natural, para não ficar muito mecânico. Só que eu sempre gostei de tentar me expressar um pouco melhor. E meus irmãos sempre foram mais estudados, inclusive, do que eu. Em faculdade, eu tentei. Mas, mesmo assim, eu por ter essa ânsia de artista, essa vocação para artista, eu tinha uma visão diferente das coisas, né? Um pouco mais sensível das coisas. E eu acho que isso incomodava o meu pai, de certa forma. Então, você fugiu o padrão que talvez ele imaginou pra você e isso frustrou ele, alguma coisa assim. Porque na cabeça dele, ele achava que o homem tem que acordar às 7 da manhã e voltar pra casa às 5. Esse é o trabalho que um homem faz. Não importa quanto dinheiro que eu fizesse com a música, que eu trabalhava à noite, eu sempre gostei da noite, eu sempre fui uma pessoa noturna. E não importava o que eu ganhasse, aquilo era uma coisa que causava muito problema para ele. E batia. Era assim, quando de repente tinha dias que ele fazia, era como se ele quisesse acumular bagunça, acumular problemas. Ele pegava, tinha correia, batia com a correia, batia com fio de ferro, mas ele era muito criativo naquela época. Ele pegou, comprou foi no matadouro, né? Porque ela tinha, hoje em dia é um pouco mais sofisticado, mas naquela época tinha um matadouro específico, e comprou um pênis de boi. Pênis de boi deve ter mais ou menos desse tamanho. Pinto? Assim. Pinto. Pau de boi mesmo. Meu Deus. Deve ter mais ou menos, com a parte de fora e a parte de dentro, deve ter mais ou menos um tamanho assim, uns 1,5 metro, mais ou menos. E aquilo, depois que passa sebo e põe para secar, ele vira uma fibra. Fibra mesmo, literalmente. Uma correia. Não. Fibra. Ele fica maleável, pesadíssimo. É como se tivesse uma mangueira. Uma mangueira com cimento pesado. Uau. Sabe? E coisa e tal. E ele colocava no telhado de casa, que aquele era o objeto de terror para todos nós. Que é. Quando a gente, com a questão da idade, quando a gente fazia alguma bagunça, alguma coisa acontecia... Isso desde criança. Então, mas qual a sua memória mais recente ou anterior? A memória mais recente de que ele tentou me agredir, idade, mas que ele já não usou mais esse objeto,
que ele não tinha mais esse objeto. Quando começou, eu quis dizer, não soube expressar. Mais ou menos com que idade você se lembra? Desde que eu me entendo, eu lembro de apanhar dele. Uau. Desde que eu me entendo. Acho que não tem época que eu não lembro, assim, que eu não tenha tido um medo de ele me bater. Desde que eu me entendo. Né? E ele pegava esse pinto de boi e dava no meio das costas, que dava uma bolha assim de sangue no meio das costas, assim, que você ficava, né? E às vezes costumava ser nas pernas também, né? Tanto que eu tenho a perna toda marcada, eu vejo aqui, tenho a perna toda marcada, tanto que eu já apanhei assim nas pernas, coisa e tal. Que foi. Mas tem coisa que se passar um hidratante resolve, né, Will? Fala a verdade. É verdade. Se hidratasse, ficava melhor. Se passar um hidratantezinho na pelinha preta, fica, ó, Nívea. Eu indico muito Nívea. Muito engraçado. Eu não uso Nívea mais, tá? Eu tô no outro patamar. Piada interna que a gente chama de. Ele tá no outro patamar, ele agora não passa mais nada. Ok. Vamos que ainda quero chorar, aquela, né? Vamos que tem uma lágrima brotando aqui. Então ele pegava a maior parte das vezes, obviamente, ele batia em todos. Ele meio que acumulava essa coça, sabe? Parece que ele ia guardando os motivos para um momento que ele estourasse. Exato. Aí, quando ele estourava, ele era extremamente agressivo. Às vezes ele estava viajando, trabalhando com caminhão, ele voltava para casa, minha mãe tinha alguma reclamação para fazer sobre nós, aí ele pegava nós. Na verdade, ele pegava mais eu, o Silvio e a Ana Paula e a Meire. Não muito a Rosana. De vez em quando a Meire não. Mas eu, Rosana protegidinha, hein? Sempre tem uma, hein? Rosana foi bem protegida. Rosana. Ele colocava de mãos, com a mão virada para a parede. Você tinha que colocar a mão na parede. Se olhar para trás, você toma uma a mais. Uau. E cada um tomava um de acordo com a idade. Então, a gente tinha pavor de aniversário em casa. Pavor. Porque cada vez que você fazia o aniversário... Jura? Caraca. Que toda vez que você fazia aniversário, você sabia que se você apanhasse, você ia tomar uma lambada a mais. Entendeu? E fora o fato... Isso influenciou de verdade nos aniversários de vocês? No meu, sim. Negativamente? No meu, sim. Eu nunca comemorei aniversário até os meus 30 e poucos anos. Esse ano a gente vai fazer uma festa da Xuxa pra você, amigo. Quando eu tive meu outro relacionamento, né, que eu comemorei de verdade, né, o antigo relacionamento. Nossa, que forte isso, né? É, forte. Então, era uma coisa muito complicada. Aí, com 21 anos de idade, que foi a última coça, a última questão de agressão que ele teve, ato de agressão que ele teve, foi quando eu me separei. Quando eu voltei para Nepomuceno, de Belo Horizonte, eu peguei e reconstruí toda a parte de fora da casa. Fui lá, mandei colocar telhado, coloquei tudo, fez a reforma na parte de tudo lá, mas para ele, tudo que eu fazia, nada era suficiente. Nada era suficiente. E quando eu voltei para casa, depois de ter passado por tudo aquilo com aquela ex-mulher, com aquela mulher, e eu precisava mais de apoio do que repreensão. E, no entanto, recebi foi mais repreensão, tipo... Seu idiota, mas por que você foi casar com ela? Mas você achou que em algum momento você ia voltar e você ia ter esse acolhimento? Você achou que teria... Não, eu só voltei porque eu não tinha opção. Eu voltei porque eu não tinha outra opção. A Lina Pomuceno, naquele exato momento que eu precisava resolver um monte de coisa. Eu tinha que separar dela, tinha papelada para resolver e eu não tinha dinheiro para poder alugar um outro lugar. Porque já foi preparado para uma hostilidade, né? Fui preparado para uma hostilidade. Só que eu cheguei em junho e saí da casa dele em novembro. Não, julho. Eu saí setembro. Eu entrei na casa dele em setembro. Entrei na casa dele em julho e saí da casa dele em setembro. Foi exatamente isso. Porque eu tava tendo muito desentendimento, né? E naquela época, já era uma época que a cafeicultura já não estava tão forte, eu ganhava pouca grana, coisa e tal. Só que ele não conseguia entender tudo aquilo que eu já tinha feito e o que eu estava passando. E eu precisava de apoio, eu não precisava de xingamento ou mais. Coisa e tal. Aí eu só sei que ele chegou na rua na época, nesse dia especificamente, nesse dia fatigo, chegou na rua e falou alguma coisa que me deixou muito constrangido. E eu peguei e falei pra ele que eu já sou adulto, eu não te devo satisfação, né? Aí ele pegou e falou assim, mas você tá morando na minha casa. E como é que é? E porque pra ele, assim, desafiar ele, você tá doido, desafiar ele? Desafiar o grande senhor? Imagina. Nunca. Jamais você podia fazer um negócio desse. E eu cometi esse erro e ao mesmo tempo esse acerto, de certa forma.
E quando eu cheguei em casa, que eu entrei em casa, ele veio, pegou um cabo de vassoura e já veio em cima. Aí ele quebrou o cabo de vassoura em cima do meu braço. Quando ele quebrou o cabo de vassoura no meu braço, eu já voei nele. E catei ele pra camisa e joguei ele na parede. E já chegou num nível... Porque naquele momento não era... Não é aceitável, né, cara? Mas naquele momento eu poderia ter feito um milhão de coisas também. Porque eu já tinha força pra isso, eu já tinha coisa e tal. Sim. E é engraçado porque quando eu passei por aquele problema todo que eu passei com aquele casamento, o casamento, ao invés de me deixar mais fraco, ele me deixou mais forte, de certa forma. Porque eu comecei a criar comecei a ficar, puta que pariu, ninguém vai fazer eu sofrer mais. Ninguém vai me fazer de idiota mais. Eu não vou deixar ninguém fazer o que quer comigo. A partir daquele momento, eu acho que... Você tomou a rédea da tua vida, né, ali? Tomei, mas me deixou muito... Entendeu? Porque eu te falei, mas me deixou muito fechado também. Depois dessa questão dos 21 anos, que eu já tinha 21 e a gente teve esse problema, ele pegou, me expulsou de casa. E não foi a primeira vez, foi a segunda, porque com 17 anos ele me expulsou de... Quando eu fui para Belo Horizonte, eu fui porque ele tinha me expulsado de casa. E com 16 eu saí de casa porque eu tinha tomado bomba na escola. E eu sabia que eu ia tomar porrada pra caralho. Aí eu fui pra Lavras, pra casa da minha tia. Eu sabia, porque se eu ficasse lá uns 1 mês, 2, 3 meses, aliviava um pouco, entendeu? Ou ele me xingava só, ele não me batia, ou ele me batia menos. Então eu decidi ficar lá. Então fiquei meio que sob a proteção da minha tia. Engraçado que você também aguentou muito tempo, né? Aguentei. Porque teoricamente hoje, a molecada... Vai você bater num cara hoje de 16 anos. E outra coisa, só pra poder... Você toma um pau do moleque, ele vai querer saber que é ter pai, que... E só pra dizer, eu não era um cara bagunceiro. Eu sempre fui um cara muito quieto. Sempre fui muito tranquilo em relação a muita coisa. Só que ele me prendia de muita coisa. Ele me prendia muito, tipo, futebol. Eu não gosto de futebol por causa dele. Porque por ele achar na cabeça dele que eu não era filho dele, que ele me tratava de forma diferente do meu irmão, e por eu ser mesmo diferente do meu irmão, dos meus irmãos, então, quer dizer, cada um é diferente do que o outro lá, ele não me levava pros campos de futebol, muitos domingos, porque ele gostava de jogar futebol todo domingo, e levava meu irmão, e eu ficava lá com cara de tacho, querendo ir, eu não podia ir. Entendeu? E muitas outras coisas, assim, às vezes ia viajar e levava, eu que não podia ir. Já fui viajar com ele também, junto com a minha mãe, já fomos para Goiás, inclusive. Já fizemos esse tipo de viagem e tal, mas muitas das coisas ele fazia muito pro meu irmão e eu não fazia. E aquilo de certa forma me doía, mas ao mesmo tempo me criava uma cascadura, tipo assim, não quer fazer, não faz, mas dentro do seu peito de criança você fala, você tá chorando ali por dentro, por fora não, por fora você tá durão, você finge que não tá acontecendo nada, mas por dentro você tá triste. Por que tá fazendo isso comigo? Por que eu? Qual é o motivo? Porque se eu fosse um garotinho maluco, sabe, que fizesse um monte de merda, que desse motivo pra poder me espancar dessa forma, né? Mas não, eu era garoto tranquilão. Eu era tranquilo, não era arteiro. Arte de criança, brigar, às vezes com um coleguinha, alguma coisa assim, uma discussão, coisa normal, criança faz. Ainda mais naquela época a gente não tinha telefone nem nada, a gente brincava era na rua, bolinha de gude, pique-esconde, né, como é que chama? Estilingue, né, pipa, eram essas brincadeiras, só que aí a gente se entendia, mas normal, não era um desentendimento fora do padrão de uma criança. E eu não conseguia entender. Aí com 21 anos, quando aconteceu esse episódio entre mim e ele, eu peguei, ele na verdade ele não me expulsou, eu saí e fui dormir na rua. Eu dormi na rua por 2 dias. Eu não tinha mesmo lugar pra ir, mesmo. E eu não queria ter mais nenhum tipo de contato com ele, mas nada, 0,0. Aí eu fiquei dormindo na rua por 2 dias. E os carinhas que eu conhecia, que fazia parte da CM Souza Produções, que trabalhava como peão de rodeio, tinha alugado uma casa numa vila perto da minha vila lá, que chama Vila Leonita. E essa vila, e esses caras estavam lá com essa casa. E eu tava dormindo num alpendre, 2 casas para baixo das deles, só que eu não sabia que eles estavam ali. E quando eles me viram ali por perto, porque eu tava sentado com a mão no rosto assim, sabe, chorando, porque tudo meu mundo tinha desabado, né? Eu tinha acabado de me separar, não tinha dinheiro nenhum, minha filha morta, eu saí expulso de casa, sem dinheiro nenhum, sem trabalho, sem nada. Eu falei, pô, que vida é essa? Que porcaria de vida que é essa? E eu fiquei naquela situação. E aí os meninos pegaram e falaram, vem pra cá, vem aqui pra casa, aqui, a gente põe um colchão no chão que você dorme aqui. E assim eu fiquei nessa casa durante 6 meses, 7. Caraca, ficou um tempão ainda.
E lá era o seguinte, o pessoal, eu fiquei, porque aí quando tinha a temporada começou a temporada de eventos, eles também iam. Eu tinha uma outra função, eu cantava na banda quando tinha o show à noite, e durante o dia eu ajudava na organização do evento. E eles iam fazer o brete, colocar os cavalos, colocar os bois, as vacas, né, os bois, lá para poder fazer, para pular e coisa e tal. Então eles trabalhavam na parte de estrutura e eu também trabalhava na outra parte lá. Então vamos dizer que a gente trabalhava juntos. Isso foi durante uns 3 meses direto, depois acabou o trabalho. E aquilo me ajudou a segurar. E até eu consegui alugar um barraco para mim, no Alto Cruzeiro, lá na cidade, num bairrozinho que chama Alto Cruzeiro, que eu aluguei um barraquinho para mim nos fundos de uma senhora, que eu, me perdoe, mas eu não lembro o nome dela mais. Ela tinha um bar lá na época, na frente, mas eu não me lembro mais. Do bar você lembra? Sei. Mas eu não ia em bar, não frequentava bar, não bebia, nem nada disso na época. Na verdade é o seguinte, a primeira vez que eu bebi, eu tinha, para não mentir, eu tinha 18, mas eu nunca tinha bebido antes, e depois dos 18 até os 24 eu não bebi mais. Eu só bebi nesse dia. E não sei, sabe lá por quê. Aí eu fui para essa casa, só que eu fiquei nesse bom tempo. E só para resumir, para não ficar muito cansativo, porque a história é muito grande, muita coisa. Vamos dar uma enxugada, mas... Eu fiquei durante 5 anos sem ir na casa dos meus pais, mesmo morando na mesma cidade, e 5 anos em que, em qualquer lugar que eu passasse na frente do meu pai, eu fingia que ele não existia. Qualquer lugar que eu ia, qualquer coisa que eu fizesse, eu fingia que ele não existia. Não tinha, tipo, meu pai morreu, entendeu? Não tinha mais relacionamento nenhum com ele. Eu falava com minha mãe. E sua mãe no meio disso tudo? Minha mãe sofria, coisa e tal. Só que naquela época que eu aprendi que eu tinha personalidade forte. Até então eu não sabia que eu tinha, porque eu não tinha personalidade nenhuma. Eu não era dono de mim. Entendeu? Primeiro meus pais. Na verdade, você começou a pôr pra fora o que você foi construindo com tudo que você foi recebendo. É engraçado porque a época que eu fui mais eu, assim, que eu tava vivendo mais feliz e eu não sabia, foi a época que eu morava em Belo Horizonte, naquela época que eu fui em Belo Horizonte. Porque lá eu trabalhava, tinha um monte de amigos, tinha bons relacionamentos. Não sei porquê, não faz diferença hoje em dia, né? Mas eu deveria ter continuado ali. Porque a vida seria um pouco mais leve. Sei lá, eu acho. Sei lá. Ou não, né? Ou você precisaria realmente ter passado tudo que você passou. Se eu precisaria, eu não sei, eu só sei que eu passei. difícil. E só pra fechar esse ciclo aqui, aí com 21 anos eu saí da casa do meu pai, com 26 anos a gente voltou a conversar, 20 e poucos anos a gente voltou a conversar, através do relacionamento que eu tinha, que ela meio que fez uma espécie de pegadinha. Minha mãe disse que o meu pai não estava em casa, estava viajando, pediu por favor para eu ir lá, eu não ia na casa deles, sob nenhuma circunstância, não entrava lá, fiquei muitos anos sem entrar na casa dos meus pais. E aí eu fui lá, minha mãe ficou emotiva de ver que eu tava lá e tal. E de repente ele chegou e me pegou na cozinha. E ele também não sabia? Ele também não sabia. Uau. E elas armaram aquilo justamente para poder a gente se ver. E eu peguei e ia saindo. Falei, não, vou sair, coisa e tal. Aí me chamou, conversou. Uma atitude muito legal, né? Chamou, conversou e tal. Pediu perdão, coisa e tal. Só que pra mim foi muito difícil perdoar ele, porque não foi a primeira situação. Quando eu tinha 14 anos de idade, ele me bateu tanto, com 14 anos de idade, que me quebrou as 3 costelas, quebrou meu braço. Esse dente que tá aqui, ó, tá vendo? Esse aqui não é mais. Então ele pula. E ele pula mesmo, hein? Esse pula. Ele quebrou esse dente, coisa e tal, e me bateu de uma forma muito, muito fora do comum, fora do normal que era dele bater. Vamos dizer, se bem que sabe-se lá se existe uma forma normal. E foi uma coisa muito agressiva. E eu tava no hospital e ele foi me visitar e eu peguei e virei o rosto para ele. Ele começou a chorar porque eu acho que ele viu a cagada que ele fez, mas mesmo assim ele não mudou. Ele ainda fez várias vezes, né? Ele ainda me agrediu outras vezes. Então foi muito difícil para mim viver dessa forma, sabe? Porque eu falava, só porque eu era diferente. A minha diferença é só simplesmente o fato de que eu não queria levar a mesma vida, o mesmo padrão de vida que o meu irmão seguiu muito do que ele fazia. Meu irmão é caminhoneiro como ele,